Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta dele. Nós vamos expor nas quartas-feiras, possivelmente também nos domingos. Nos domingos a pastora vamos estar pregando e nas quartas-feiras expondo aqui a carta aos Coríntios. Ainda nesse próximo domingo nós vamos encerrar o viajeiro, se Deus assim permitir. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 até o verso 9. Amém? Eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, ao propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor por graça, por misericórdia, nesta noite, para poder, ó Deus, vir a expor a tua palavra de uma maneira simples, de uma maneira que todos nós que cristãos possamos vir a compreender a mesma. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra. E pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre dou graças a meu Deus. Vamos relembrar um pouco o que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde ali havia inúmeras casas de deuses, onde as pessoas iam e adoravam os seus deuses. Corinto era uma cidade muito grande, era uma cidade próspera, financeiramente falando, ela era uma cidade próspera. Ela era uma cidade extremamente religiosa, com todo tipo de religião, desde a religião egípcia, da religião dos próprios romanos, da deusa Afrodite, né, dos deuses Poseidon, né, porque ali era algo portuário, e muitos outros deuses. Só no tempo de Afrodite havia cerca de 10 templos, né, aproximadamente, só dentro da cidade de Corinto. E apenas, não apenas isso, né, além de todas essas religiões, também havia a religião judaica que lá estava, né, pois assim os romanos permitiam que eles lá estivessem, eles tinham as suas sinagogas. Então era uma cidade economicamente próspera, agora também era uma cidade extremamente devassa, cheia de prostituição, da qual o apóstolo Paulo escreve a sua carta, que
com a finalidade de dizer e de tratar alguns assuntos que estavam dentro da igreja e cujos irmãos não tinham ainda tratado. Assuntos sobre questões de prostituição, sobre a questão da própria ceia do Senhor. Paulo vai tratar disso na sua carta. Agora, no início dela, nessas ações de graças, o apóstolo Paulo dá aqui do versículo 4 até o versículo 9, o que nós vamos encontrar justamente são as ações de graças do apóstolo Paulo pela vida daquela igreja. Paulo não começa a sua carta falando a respeito, por exemplo, do pecado dos irmãos. Imagine só você receber uma carta e essa carta já começa a falar a respeito do meu pecado. Se nós recebêssemos, você fez isso, você fez aquilo outro, você tem que ser, pode andar assim e tal. Não, Paulo não trata dessa forma. O apóstolo Paulo, primeiramente, vai dar graças a Deus pela vida daqueles irmãos que lá estavam em Corinto, em todos estes, e ele, nas suas viagens missionárias, ele deixou ali em Corinto e eles estavam fazendo um bom trabalho no que diz respeito à questão da evangelização. Era uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, mas era uma igreja também que tinha inúmeros problemas. O texto começa assim dizendo: sempre dou graças a meu Deus, dou graças a meu Deus a vosso respeito. Aqui é o coração pastoral de Paulo em relação àqueles irmãos a quem ele estava dando graças, pois Paulo tinha um profundo amor pelaquela igreja de Corinto, pois ele mesmo tinha fundado aquela igreja, e aí nada mais é do que a ação de graça do apóstolo Paulo a Deus pela vida daqueles irmãos. É um coração pastoral de Paulo em relação àquela igreja, pois afinal de contas aquela igreja tinha sido iniciada por ele, podemos assim dizer. E é interessante porque depois de dar graças a Deus a vosso respeito pela vida daqueles irmãos, o propósito da sua graça, o texto continua dizendo assim: o propósito da sua graça, ele está falando da graça de Deus Pai, que Deus Pai tem um propósito em relação à graça que fora concedida àqueles irmãos. É o grande amor de Deus que nos proporcionou essa bênção àqueles que estavam. Bênçãos estas que são bênçãos espirituais. Quando Paulo fala a respeito de bênção aqui, ele não está falando de bênção material, ele fala a respeito da bênção espiritual que Deus concedeu a cada um deles. É a graça, dou graças a Deus a respeito de vós, a propósito da sua graça, a propósito da graça de Deus que tinha sido derramada na vida daqueles irmãos, que vos foi dada em Cristo Jesus. Ela foi concedida, essa graça ela foi concedida através de Cristo Jesus pela vida daqueles irmãos. E de que forma Cristo concedeu a sua graça àqueles irmãos? Ela foi concedida através da própria palavra de Deus. Eu sempre dou graças a meu Deus a respeito de vós, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. E aí nós temos que entender que a graça de Deus está sobre as nossas vidas, porque foi Cristo Jesus que nos proporcionou, através da sua morte, através da sua ressurreição, quando Ele enviou o seu Santo Espírito para estar para sempre conosco. E nós temos que nos lembrar das palavras de Cristo, pois afinal de contas, que foi concedida, que foi dada em Cristo Jesus. A graça de Deus é dada em Cristo Jesus para nós. E nós temos que nos lembrar das palavras de Cristo. João, no capítulo 15, versículo 5, o que ele diz? Sem mim nada podeis fazer. Então a graça de Deus está sobre nós, porque Cristo Jesus derramou a sua graça sobre as nossas vidas. Sem mim nada podeis fazer. Logo não existe, por exemplo, nenhuma virtude naqueles crentes de Corinto. Paulo também estava dizendo isso, que não existia nenhuma virtude pessoal nos crentes de Corinto, para que a graça de Deus estivesse
estivesse sobre a vida deles. Não existia nenhuma virtude. A virtude que eles tinham é a mesma que nós temos. É que em Cristo Jesus nós somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu chamado. Ele nos chamou. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Romanos, capítulo 12. Do versículo 5 até o 8 nos diz: assim também nós, como quando muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazer, ou que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, e como somos membros desse corpo, cada um de nós aqui tem um dom, cujo Deus nos deu. Cada um de nós tem um talento, cujo Deus nos deu. E aqui é interessante porque em Cristo Jesus, pela sua graça, a graça essa que nos foi dada, Ele deu aqui no texto de Romanos, é só uma porção dos dons dos quais Deus tem dado a sua igreja. Profecia, de contribuição, de liberalidade, alguém que se dedica ao ministério, né? São alguns dons dos quais Deus tem dado. Então, no versículo 5, ou no versículo 4, quando nós vemos o versículo 4, diz assim: dou graças a meu Deus a respeito de vós, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Cristo deu a sua graça para a sua igreja, e ele estava escrevendo para Coríntios, estava dizendo: Deus deu a graça a vocês através de Cristo Jesus, e essa graça da qual vocês receberam não é por conta de nenhuma virtude de vocês, mas sim pelo grande amor de Deus derramado sobre as vossas vidas. E aí nós temos que nos lembrar da palavra de João, né, em uma das suas cartas: nós só o amamos porque Ele nos amou em primeiro lugar. Por isso que a graça de Deus estava sendo derramada sobre aqueles irmãos. Versículo 5: porque em tudo fostes enriquecido nele. Este enriquecimento, Paulo não está falando na condição financeira, de bens materiais. Ainda que Deus tenha esta bênção e Ele possa vir a dar a quem Ele quiser, pois afinal de contas, tudo que temos, tudo que possuímos, vem das mãos de Deus. Tudo que temos, tudo que nós possuímos, vem das mãos de Deus. Todavia, esse enriquecimento do qual Paulo está dizendo, porque em tudo fostes enriquecido nele, o apóstolo Paulo chega a dizer, até mesmo que Deus não chamou muitas pessoas de nobre nascimento, muitas pessoas com poder aquisitivo, né? E aí, isso está até mesmo dentro da carta do apóstolo Paulo. Se você está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, veja aí o versículo 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus enriquece a quem Ele quer, mas o chamado de Deus, o apóstolo Paulo disse, não foram chamados muitas pessoas de nobre nascimento, pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande, né? Contudo, existiam aqueles que, apesar de terem nascido em berço, né, como nós dizemos, berço de ouro, nós temos que entender que muitas dessas pessoas, elas creram no Senhor Jesus Cristo e andaram com o Senhor Jesus. Nós temos, por exemplo, José de Arimateia. Gostaria que o irmão desse a Bíblia para mim, Mateus capítulo 27, o
o versículo 57. Caindo à tarde, veio um homem rico, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Pronto. O discípulo de Jesus, José de Arimateia, ele era rico. Como o texto de Isaías diz, um rico esteve na sua morte. Né? Então, existiam, Deus, de fato, ele enriquece a quem ele quer, né? Ele dá riquezas a quem ele quer. Agora, todavia, este enriquecimento, do qual o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 5 da primeira carta aos Coríntios, porque em tudo foste enriquecido nele. Paulo está falando dentro desse versículo que a riqueza é relacionada às bênçãos espirituais. Bênçãos estas que Deus tem dado ao seu povo. Bênçãos estas que Deus tem dado à sua igreja. Então a riqueza da qual Paulo está falando aqui, dentro desse versículo 5, é que a riqueza, porque em tudo foste enriquecido, em toda palavra e em todo o conhecimento. Em toda palavra e em todo o conhecimento de Deus. Bem, o nosso Deus, ele é rico para conosco. Deus, ele é rico em graça, rico em amor, rico em bondade, rico em longanimidade para conosco. E é sobre esse enriquecimento que o apóstolo Paulo fala, que Deus deu essa riqueza a todos aqueles que ouvem o Evangelho e a todos aqueles que entregam a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em tudo foi enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento de Deus. Deus é rico para conosco. E aí eu gostaria de ler alguns textos junto com os irmãos. Irmã Rosângela, por favor, vou só dizer, depois vocês vão lendo, ok? Romanos capítulo 2, versículo 4. Isabela, Romanos 9, 23. Irmã Hilda, Efésios 1, versículo 7. Vamos ficar nesses três textos. O nosso Deus é rico para conosco. Romanos 2, 4. Isso. Através da sua palavra, Deus nos conduz ao arrependimento. É isso que Paulo está dizendo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento. Deus é rico em graça, por isso que a sua bondade foi nos conduzir até o arrependimento. É pela palavra de Deus que nós nos arrependemos. E através dessa palavra, ela entra dentro dos nossos corações. O Espírito Santo nos convence dentro da justiça, do pecado e do juízo. E nós somos levados por Deus, pela sua riqueza, até ao arrependimento. E aí na carta lá do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque em tudo foste enriquecido em toda palavra e em todo o conhecimento de Deus. Por isso que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos que Deus é rico para conosco, em graça, em termos chamados das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós somos ricos porque Deus é rico também para conosco. Nos diz Romanos 9, 23. Isabel. A riqueza da sua glória, o nosso Deus, ele é rico, de fato, ele é muito rico para conosco, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdias, para que para a glória preparou de antemão. Lê o versículo 24 que diz:
ele chama também o gentio para o arrependimento, para crer nele. É isso que a sua palavra, é isso que a palavra de Deus nos diz, que ele é rico em glória, que a sua glória chama os pecadores ao arrependimento. Também nos diz Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual vem a remissão pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão dos nossos pecados, meus irmãos, se dá pela riqueza de Deus por nós. A remissão dos nossos pecados se dá pela riqueza de Deus por nós, através do preço pago ali na cruz do Calvário. Preço esse pago pelos nossos pecados. A remissão é pelo sangue. Logo, a riqueza aqui é que nós somos sabedores do grande amor de Deus, que Ele deu seu Filho, tomando assim o nosso lugar ali na cruz. Deus é rico em graça. Deus os conduz ao arrependimento. Deus os conduz para a sua glória. Deus nos traz a remissão dos pecados. E aí Paulo estava justamente dizendo na carta dele aos Coríntios, que os coríntios, não apenas os coríntios como também nós, porque em tudo foste enriquecido nele, em Jesus, em toda a palavra, e a palavra aí é a palavra do Evangelho, e em todo o conhecimento a respeito daquilo que Cristo fez por cada um de nós ali na cruz. Quando nós tomamos o conhecimento do grande amor de Deus e daquilo que Cristo fez por nós, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque afinal de contas é a sua riqueza, é a sua glória. Cristo, meus irmãos, Ele possui riquezas insondáveis a todos nós. Cristo possui riquezas para todos nós, riquezas que são insondáveis. E aí eu gostaria que, se você está aberto em Efésios, lê Efésios capítulo 3, o versículo 8. A mim, melhor que todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Meus irmãos, o Evangelho é riqueza. O Evangelho é riqueza para todos nós. O Evangelho é a riqueza de Deus para todos nós. O Evangelho é a sabedoria de Deus. É o conhecimento de Deus por nós. Deus conhece quem nós somos. E por conhecer quem nós somos, Ele enviou seu Filho para morrer ali na cruz do Calvário. Por conhecer quem nós somos, é Ele que nos conduz ao arrependimento. Porque quando nós estivemos pregando o livro de Ageu, você vê que o povo estava em pecado. Deus pesou a mão sobre o povo. E ali era o povo de Deus, todo Israel. E é o próprio Deus que diz a Ageu que não houve um que se arrependesse, que voltasse para o Senhor. Se não for a graça de Deus, se não for o amor de Deus, se não for a bondade de Deus, se não for a tolerância de Deus, se não for a sua infinita misericórdia, ninguém pode ser salvo. Por isso que Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz até ao arrependimento. Cristo possui riquezas insondáveis. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria vêm dele, pois pertence a Ele. Todo conhecimento, toda riqueza pertence a Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Vamos listados, leia para nós. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Pode ler.
da forte convicção e do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, em Cristo que nós encontramos sabedoria, em Cristo que nós encontramos o conhecimento, e em Cristo nós temos a nossa maior riqueza. Logo, meus irmãos, qual é a necessidade que nós temos? Qual é a nossa maior riqueza? A nossa maior riqueza não está relacionada a bens materiais, quando Paulo escreve isso aos Colossenses. A nossa riqueza não são os bens materiais, não é aquilo que nós temos ou aquilo que nós possuímos. A nossa maior riqueza é o Senhor Jesus Cristo. Saber que Ele morreu por nós ali na cruz. Saber que Ele já nos garantiu a certeza de uma vida eterna com Ele. Não é isso que Paulo diz? Porque eu estou bem certo que nem morte nem vida pode me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa maior riqueza. Esse é o nosso conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecido, nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Qual é a nossa necessidade? Se Deus supre todas as nossas necessidades. Nos diz Filipenses, capítulo 4, o versículo 19, nos diz lá: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cristo sabe daquilo que nós mais necessitamos. O Senhor Jesus Cristo sabe daquilo que nós mais necessitamos. E Ele supre tudo aquilo que nós estamos necessitados. Por isso que o apóstolo Paulo vai lá e diz: olha, Ele é, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Nele nós encontramos sabedoria, conhecimento. Através de Cristo Jesus, nós conseguimos obter o arrependimento dos nossos pecados, a riqueza da sua glória, a remissão de todos os nossos pecados. Ele é aquele que nos dá todo o conhecimento necessário para poder viver o dia a dia diante dele. E não apenas isso, ele supre todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Se alguém chegasse para você e dissesse: qual é a sua necessidade? O que você está precisando hoje? Eu quero dizer que nós já somos ricos em Cristo Jesus. E aquilo que é mais importante que nós já temos, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Era isso que Paulo estava querendo, era isso que Paulo estava transmitindo na sua primeira carta, apenas dentro do versículo 5, que ele dava graça pelos irmãos, pelo propósito de Deus tinha um propósito em relação a eles, Deus tinha enriquecido aqueles irmãos ali em Corinto, com a sua palavra, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Ele dá, mas qual é a sua necessidade? É sabedoria, Deus dá. Qual é a sua necessidade? É entendimento, Deus dá. É riqueza, quer dizer que Deus dá, para Ele dar a quem Ele quer. Ninguém entra pobre e sai rico no culto. Ele dá a quem Ele quer, ponto final. Porque o nosso Deus, Ele é rico em tudo pertence a Ele. Mas Paulo estava falando desta riqueza, de conhecer a palavra de Deus e das bênçãos espirituais que Deus nos tem dado. Você conhece a palavra de Deus? Você lê essa palavra? Você busca nessa palavra entendimento? Você sabe o que é ser santo? Se você quiser saber o que é santidade, o que é ser separado, você tem que ler o livro de Levítico. Para entender o que é santidade, o que é ser separado, o que é ser consagrado ao Senhor. Lê Levítico. E aí você vai ver as inúmeras recomendações que Moisés dá a Arão e aos seus filhos, para que eles se apresentem sempre santos diante do Senhor. E ali,
Moisés estava falando do sacerdote. E é uma família de sacerdotes. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Porque nós entramos na presença de Deus. E há uma necessidade de entrarmos na presença de Deus sempre santos diante dele. Nos diz o versículo 6: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Este versículo está relacionado diretamente ao versículo anterior. Mas assim como foste enriquecido na palavra do conhecimento, os coríntios receberam a palavra do Evangelho, ficaram conhecedores do grande amor de Deus por eles, e ao receberem o Evangelho, se convertem e passam a testemunhar daquilo que eles ouviram. E esse testemunho era a confirmação de que eles entenderam o Evangelho. Meus irmãos, só existe um testemunho de que alguém compreende o Evangelho. É quando ele passa a dar o testemunho de uma vida verdadeiramente cristã. Você conhece o Evangelho, então você tem que ter uma vida que seja ética em relação àquilo que a palavra de Deus nos pede e aquilo que Deus manda que nós façamos. E nós temos que fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Alguém já disse: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus mandou, nós simplesmente obedecemos. Porque é a palavra de Deus. Sede perfeito, a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Sede santos, porque eu sou santo. Então ele está chamando, dentro desse versículo, ele estava dizendo que o testemunho daqueles irmãos, ali dentro da cidade de Corinto, estava demonstrando que eles tinham entendimento da palavra que eles tinham ouvido. E por isso que eles testemunhavam deste Evangelho de Cristo. É isso que nos diz o versículo 6, apenas isso. E esse testemunho deles, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, ou seja, eles estavam testemunhando a respeito de Cristo, em meio a uma cidade que era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade que vivia uma vida de perversão e de imoralidade sexual. E eles estavam dando um testemunho a respeito de quem eles criam. Nos diz o versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nesse versículo, nós temos dois resultados daqueles que ouvem o Evangelho, compreendem o Evangelho e testemunham do Evangelho. Dois resultados. De maneira que não vos falte nenhum dom. O primeiro resultado de quem recebe o Evangelho é de maneira que não vos falte nenhum dom. Deus concedeu inúmeros dons espirituais aos coríntios, e isso está ligado ao versículo 5, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. Quanto ao enriquecimento da igreja, que somos nós, quando recebemos ao Senhor Jesus Cristo, nós recebemos um dom, ou um talento. Todos nós recebemos. Não tem um cristão que não tem um talento, que não tem um dom. Observe que lá em Romanos ele falou de alguns dons. Alguns pregam, outros têm o dom da liberalidade, outros têm o dom de exortar ao irmão, de saber exortar bem ao irmão. Uns têm o dom da profecia. E a profecia hoje nós entendemos que é a palavra de Deus sendo lida, explicada e aplicada aos nossos corações. Essa profecia que nós temos
Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículo 11 até o 27. Um pouco durante o texto, mas há tempo para ser lido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-nos o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lençol, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes, e ceifa o que não semeastes. Respondeu-lhe servo mau: por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberei com juros? E disse aos que o assistiram: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. O que a parábola está nos ensinando? Cristo veio, ele veio para o que eram seus, mas eles não receberam. Mesmo assim, ele trouxe o reino de Deus a todos nós. Todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E ele deu a cada um de nós uma mina. Nós um dia estaremos diante dele. Ele deu a cada um de nós um talento, um dom, para ser desenvolvido na sua casa. E ao ser desenvolvido na sua casa, esse dom, esse talento é para a glória de Deus. Meus irmãos, um dia nós estaremos diante de Deus. Não nos faltam dons. A igreja de Cristo ali na cidade de Corinto, a igreja de Cristo na cidade de Corinto, ela tinha dons e talentos, e eram inúmeros dons, inúmeros talentos. Infelizmente também havia problemas, cujo Paulo também vai estar resolvendo. Agora Paulo diz: antes de tudo, eles tinham dons e talentos, dos quais eles deveriam desenvolver isso na igreja.
não só com dons e talentos, ainda hoje dentro da igreja. Talvez o que nos falta seja desenvolver isso. Então, a primeira parte do versículo 7, de maneira que não nos falte nenhum dom, é que de fato a igreja de Deus ela é cheia de dons, cheia de talentos, dos quais um dia nós estaremos diante de Deus. O versículo 7, ele traz justamente duas divisões. A primeira, não nos falta nenhum dom. A segunda, que nós aguardamos, ou que os crentes de Corinto deveriam estar aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta de Cristo. Porque o versículo 7 está falando a respeito da volta de Cristo. Nos diz ali, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, é expectativa. Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos. Paulo liga isto à volta de Cristo. Que todo aquele que recebeu o Evangelho tem a expectativa da volta de Cristo. Um dia estaremos diante de Cristo, entregando aquilo que Ele nos deu. Deus te deu dons, Deus te deu talento. Agora um dia nós estaremos diante de Cristo. E quando nós estivermos diante de Cristo, nós temos que entender que nesse momento, no versículo 7, aqui, na parte B, em que aqueles crentes, eles estavam perdendo a expectativa da volta de Cristo. Veja se não é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Pouco se fala a respeito da volta de Cristo. A gente até ouve alguns irmãos dizerem, olha, Jesus Cristo está voltando, porque as coisas estão ficando cada vez mais feias. O mal está prosperando. Você só vê o mal prosperar, o mal indo de vento em pouco. Aquele que é honesto, aquele que vive uma vida piedosa, ele tende a viver a sua vida piedosa com muita luta, com a graça de Deus. Agora aqueles crentes estavam perdendo a expectativa da volta de Cristo. Vejamos se aguarda ansiosamente a volta de Cristo. Será que você aguarda isso, a volta de Cristo? Paulo nos deixa claro que a criação, nós, com paciência, o Espírito Santo também, o Espírito Santo em nós, nos dá um senso de justiça para vivermos como Deus quer que nós vivamos no mundo de trevas. A própria criação espera a volta de Cristo para ser redimida do pecado do homem, porque quando Adão pecou, o pecado entrou na humanidade e também afetou até mesmo o mundo. E a criação de Deus espera aquilo que Deus criou, a natureza espera a volta de Cristo. Vamos ler alguns textos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos e deixe lá no livro de Romanos, capítulo 8. O versículo 19 nos diz, todos abram lá sua Bíblia, eu vou esperar, capítulo 8. Versículo 19 nos diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Veja o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por conta do pecado de Adão. Até mesmo a natureza está corrompida. Então a natureza aguarda a volta de Cristo, para que ela possa vir a ser redimida também do pecado de Adão. Versículo 23.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando aqui que ele aguarda a redenção do seu corpo. E esse corpo aqui ele é corruptível, mas um dia, e aí Paulo, dentro da carta dele aos Coríntios, ele vai trabalhar isso, a questão da ressurreição, a questão de sermos como Cristo é, nós um dia seremos. E aqui ele está falando que ele aguardava, não apenas ele, mas todo cristão, ele aguardava ansiosamente, como filho de Deus, a redenção do nosso corpo. Ou seja, que um dia nós seremos redimidos deste corpo. Nós teremos o corpo de Cristo. E aí toda lágrima, toda dor, toda angústia, toda ansiedade, tudo isso vai passar. Porque nós seremos como Cristo é. Veja que riqueza. O mundo anseia, os filhos de Deus também aguardam a volta de Cristo para serem redimidos do seu corpo. E não é aguardando de todo jeito. Veja o versículo 25 do capítulo 8 de Romanos. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência, aguardamos, então ter paciência. Se Paulo estava falando isso naquele tempo para os romanos, que eles deveriam aguardar com paciência a volta de Cristo, nós também devemos ter paciência em relação à volta de Cristo. O que nós sabemos é que Paulo vai dizer dentro ainda dessa carta, lá no versículo 9, Deus é fiel. Quando Paulo diz assim, Deus é fiel, e toda a promessa dele foi cumprida. Toda a promessa que ele fez, ele cumpriu. E aí ele está falando que nós, que o mundo, nós, que somos os seus filhos, devemos aguardar pacientemente a volta de Cristo. Nos diz Gálatas, agora Gálatas capítulo 5, o versículo 5. Pode ler, que achou? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Bem. Pode ler novamente, por favor? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Meus irmãos, se nós esperarmos desse mundo, da justiça desse mundo, para poder vir a obter algo, ter paz em alguma coisa, nós estamos perdidos. Por isso que Paulo, a confiança dele está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, a confiança dele está em Deus. Nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós temos fé em Cristo. Justiça verdadeira só de Deus. A nossa justiça e as nossas leis têm inúmeras brechas. Brechas essas que são usadas por advogados. Mas na justiça de Deus não tem brecha. Deus é justo em todo o seu julgado. Deus é justo em todo o seu julgamento. Então nós esperamos a justiça que provém da fé, não dos homens. Em Filipenses capítulo 3, o versículo 2, nos diz, 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo,
Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a minha pátria e a sua pátria nos céus. Lembre-se de Cristo diante de Pilatos dizendo assim: meu reino não é deste mundo. O reino dele é um reino espiritual, ele reina dentro dos nossos corações. E um dia nós estaremos com ele, um dia nós seremos como ele é. Nós aguardamos Sião que virá dos céus, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo que virá dos céus. Quando Paulo escreve isso, parece que o interesse pela volta de Cristo Jesus estava diminuindo dentro da cidade de Corinto. Jesus está demorando. E Paulo estava chamando aqueles irmãos para olharem com a expectativa no que diz respeito à esperança de que um dia Cristo voltará. E será que nós temos essa expectativa da volta de Cristo? Será que nós temos essa expectativa de que Cristo está voltando? Ou isso também diminuiu em nós? E aí Paulo estava dizendo: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim. A pergunta é: quem vai confirmar nós até o fim? Como o Senhor Jesus Cristo diz a nós: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora aqui Paulo está dizendo justamente, a pergunta é: quem vai confirmar nós até o fim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? É certo que Paulo falou tanto do Pai quanto do Filho, e ele não fala ainda aqui do Espírito Santo. Mas nós não podemos jamais nos esquecer que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, quem vai nos confirmar que nós seremos salvos? Quem vai confirmar a nossa salvação? Meus irmãos, é o Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. João 10, versículos 28 e 29. Eu gostaria que alguém lesse. José disse, João 14, 16 e 17. (14, 16 e 17), mas antes, João 10, 28 e 29. Quem achou o poder? Eu estou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pronto, então nós estamos seguros da mão do Pai, da mão do Filho, e ninguém pode vir a nos arrebatar. João 14, 16 e 17. Eu voltarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Bom, então o Espírito Santo de Deus estará em nós, ele habita conosco. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador ali, semelhante a mim, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que estava andando com os seus discípulos, que estava andando com os apóstolos. Ele nos deu isso. Então, o qual também vos confirmará até o fim, quanto à nossa salvação. Deus idealizou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplica isso ao nosso coração. O Deus Trino agir em nós, para sermos irrepreensíveis, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que os coríntios eles não eram irrepreensíveis. Tanto é que ele vai repreendê-los lá na frente, né?
Ele está falando que na volta de Cristo, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Agora, aqueles que têm Cristo, aqueles que têm a Cristo, serão considerados sem culpas diante de Deus Pai. E aí eu gostaria, 2 Coríntios 5, versículo 10 nos diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para recebermos o bem ou mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Se o texto bíblico parasse só nisso, dizendo que a gente tem que comparecer, aí eu tremeria em relação a isso. Agora, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele não diz isso só na carta dele aos Romanos, ele também diz isso aos Colossenses. Colossenses 1, 22, vamos lá? E achou o poder? Bem, é assim que nós vamos comparecer diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. No sangue não é pecado. E aí nós vamos comparecer diante deles santos e inculpados. Inculpados. No dia do Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque no livro de Joel, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia da volta do Senhor, é um dia de choro para aqueles que não têm o Senhor. Tanto no livro de Joel quanto no livro de Amós. Joel capítulo 3, versículo 14 nos diz: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, o vale da decisão. O sol e a lua se escurecerão, versículo 15 do capítulo 3. O sol e a lua se escurecerão, e as trevas e as estrelas retirarão o seu esplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Veja que é um dia de horror, é um dia de tensão, haverá tremor, escuridão, o sol e a lua se escurecerão, retirarão o seu esplendor, as nações vão estar bramando, vão estar gemendo, mas para os filhos de Deus é o dia de refúgio, porque nós nos refugiaremos no nosso Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. Amós capítulo 5, versículos 18, nos diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? E aqui Amós está relatando aqueles que não têm Deus. Imagine que você sai na rua e encontra com um urso ou com um leão. Você consegue fugir do leão, Davi, mas você se encontra com um urso. Já pensou? Meu Deus,
Aí você vê uma porta aberta dentro de uma casa, você entra dentro dessa casa, fecha a porta do seu dorsal, do uso e do leão, encosta a mão na parede e uma cobra de pica. É um problema sério. É um dia de escuridão para aqueles que não têm a Deus. Mas nós que temos Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias e nas tribulações. É a certeza que nós temos de que Deus está conosco, de que Deus nos abençoa. E aí Paulo estava justamente dizendo isso àqueles que lá estavam: olha, vocês têm que entender essas questões, o qual vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o dia do Senhor Jesus Cristo é um dia de paz para os filhos de Deus. Fiel a Deus. E aí estamos concluindo. Fiel a Deus. Deus é fiel em toda a sua palavra. Tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpriu. A vinda do Messias, a vinda do Espírito Santo, o cativeiro babilônico que Ele disse que ia ocorrer e houve. Tem inúmeras promessas, e boa parte delas já se cumpriram. Agora tem uma da qual nós aguardamos, que é a volta de Cristo. Cristo está voltando. Nós devemos ter a expectativa dentro do nosso coração. Deus é fiel, pelo qual foste chamada a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados à comunhão de Cristo. E aqui, meus irmãos, ser chamado à comunhão de Cristo significa ser chamado também para a santidade de Cristo. O versículo 9, Paulo começa falando da fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus é cumprir todas as coisas, pelo qual foste chamados. Ele nos chamou. Deus os tem chamado. E é interessante porque, quando Paulo diz assim, em qual foste chamado, a comunhão do Filho, a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, eles foram chamados para quê? Veja o versículo 2, desse mesmo capítulo. A igreja de Deus que está em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós fomos chamados à santidade. Paulo estava dizendo que aqueles crentes ali foram chamados à comunhão de Cristo, eles foram chamados à santidade, sendo santos porque eu sou santo. Eles foram chamados para serem co-participantes da graça de Deus em Cristo Jesus, participar dos sofrimentos de Cristo. E aí eu quero terminar com 3 versículos apenas. Nós já estamos chegando ao fim. Em Salmos 2, capítulo 7, os Carlos vai ler Mateus 1, 21. Irmão Pedro, Mateus 1, 21. Salmos 2, 7. E 1 Timóteo, irmã Hilda, 1 Timóteo, versículo 6, versículo 15. Podemos, Carlos. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele vai proclamar o decreto do Senhor. Mateus 1, versículo 21. Ela dará um filho e porá no nome de Deus, porque ele salvará o povo do pecado. Pronto. O salmista nos diz que é o Senhor. Está com ele aberto aí? Lê novamente aí, ainda. Está com ele aberto? É. Deixa eu ver.
fala em gerar 2,7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mateus 1:21 nos diz o quê? A respeito do Senhor Jesus Cristo. Ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Maria foi cooptada pelo Espírito Santo de Deus. Ele gerou o Senhor Jesus Cristo dentro de Maria. E ele lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor Jesus Cristo sendo gerado no ventre de uma mulher. Para eles dizer, lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Cujo nos diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Gerado por Cristo, assumindo a forma humana, eu e o Pai somos um. O Messias, Deus Emanuel, Deus conosco, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Paulo, na carta dele aos Coríntios, do versículo 4 até o versículo 9, ele está nos dizendo o seguinte: primeiro, a graça de Deus está sobre nós. Segundo, nós somos enriquecidos pela graça, pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o entendimento daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Nós somos enriquecidos pela sua palavra e pelo conhecimento que Cristo tomou o nosso lugar ali na cruz. Por isso agora nós devemos testemunhar a respeito do amor de Deus, assim como os coríntios também testemunharam. Não nos falta nenhum dom espiritual. Nós temos todos os dons espirituais, dos quais Deus nos deu para desenvolver na sua igreja. Um dia estaremos diante de Cristo, entregando tudo aquilo que Ele nos deu. O qual também nós um dia estaremos diante de Cristo, irrepreensíveis, santos, inculpáveis, por aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. E aí Paulo termina dizendo assim: olha, Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel. E Ele nos chamou para termos a comunhão com Cristo, uma comunhão com Ele, para vivermos em uma vida de santidade. Simples assim. Ele nos deu graça, nós somos enriquecidos, devemos testemunhar dessa graça, desse amor. Não nos falta nenhum dom espiritual. Ele já garantiu a certeza da nossa salvação. Deus é fiel. Agora Ele nos chamou para a santidade. Nós sempre somos separados deste mundo. Você é santo de Deus. E você é santo de Deus. Nós não podemos nos contaminar com as coisas que há nesse mundo. Nós devemos cada vez mais buscar o Senhor, enquanto nós o podemos achar. Curva essa cabeça e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, tua palavra é tão rica. Deus, tantas coisas, meus irmãos, poderíamos dizer nesses poucos versículos que nós lemos aqui essa
trouxemos com a finalidade de enriquecer o teu povo, de fazer com que nós possamos ir entender que a tua graça está sobre nós, de entender, ó Deus amor, que o Senhor nos trouxe o conhecimento da tua verdade, da tua palavra, que esse conhecimento que está em nós serve para que possamos ir a testemunhar do teu evangelho. Que o Senhor nos proporcionou dons e talentos para que possamos ir a desenvolver cada dia nas nossas vidas. E que nós devemos também desenvolver dentro do nosso coração a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é fiel, todas as suas promessas se cumprem e nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos em santidade de vida. Por isso, Pai, ajuda-nos para que possamos estarmos sempre diante do Senhor, com os nossos corações, olhos e ouvidos abertos, para que o Senhor venha falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino? Os carros. 125, o nosso salmo livre. A vitória final. Vamos cantar de pé, aqueles que puderem. Para alguns já irem acordando.
Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 11. Nossa oração silenciosa está concluída aqui por Deus. Deixa eu